Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, então a ideia é dar uma aula mais de noções básicas de fisiologia renal. Se tiver algum tema depois que vocês queiram que eu fale mais um pouco, que eu aprofunde, a gente pode combinar, né? Vocês fiquem também super à vontade se quiserem me perguntar. Vocês podem, né? Se quiserem também perguntar no final, não tem problema, do jeito que vocês preferirem, tá? E a ideia é trazer algumas noções básicas mesmo para vocês e ajudar aí na compreensão desse tema, né? Que não é um tema tão simples assim. Então, eu dividi a aula, vou falar rapidamente sobre a anatomia macro e microscópica do rim, vou falar um pouco mais aprofundado das funções do rim, do néfron e formação da urina, né? Dar uma noção geral disso para vocês. Depois vou explicar um pouco sobre controle da pressão arterial e do volume sanguíneo e falar um pouco sobre o sistema renina-angiotensina. Então, vou abordar basicamente esses tópicos, né? Os dois tópicos do meio vou gastar um pouquinho mais de tempo e no final falo algumas ações do sistema renina-angiotensina. Pois bem, então, gente, assim, do ponto de vista, né, de anatomia macroscópica, vocês sabem muito melhor que eu, né, porque estudaram isso há menos tempo, a gente tem os rins dos dois lados do corpo, né, a gente tem aqui a aorta e a veia cava passando ao lado dos rins, geralmente é, é, o rim, o rim esquerdo está um pouco mais baixo que o rim direito, não precisa ser em todo mundo, mas costuma ser assim. E aí, saindo aqui da pelve renal, a gente tem os ureteres, bexiga, né? E aí, uretra, que são as vias urinárias. Bem, do ponto de vista estrutural, né? Se a gente fizer um corte no rim, a gente tem duas regiões principais. A gente tem uma região mais periférica, que é o córtex renal, e tem uma região mais central, que é chamada de medula renal. A medula renal vai se conectar com a pelve renal e aí com as vias urinárias, né? Da pelve vão os ureteres e aí vai ser drenada a urina formada. Porém, a estrutura principal que vai levar à formação da urina propriamente dita são os néfrons, que são as estruturas funcionais que tem no parênquima renal. Então, o que compõe o néfron? O que compõe o néfron, basicamente, é o glomérulo, que é uma estrutura formada por capilares, células, nós vamos explicar melhor como é que é esse glomérulo. Então, esse glomérulo, o que vai acontecer? Desculpa, a gente pulou aqui sem querer. O diacho. O glomérulo vai ter uma arteríola que chega no glomérulo, que chama arteríola aferente. Aí nós vamos ter o glomérulo se ramificando em capilares glomerulares e uma arteríola que sai do glomérulo, que é a arteríola eferente. No glomérulo vai acontecer o processo de filtração glomerular, que é, vamos dizer assim, o processo inicial para a produção da urina, né? Nós vamos explicar como é que acontece esse processo. Depois dos glomérulos, a gente tem os túbulos. O primeiro túbulo é o túbulo contorcido proximal, que nessa porção do néfron acontece a reabsorção de água e eletrólitos em grande quantidade. Depois a gente tem a alça de Henle, que é onde a gente tem mecanismos para propiciar concentração e diluição urinária. Nós também vamos explicar um pouco desse funcionamento. Depois da alça de Henle, nós temos os túbulos distais, ductos coletores. Pronto, então isso aqui seria a estrutura do néfron. E além dessa estrutura de túbulos, a gente tem vasos que envolvem esses túbulos e que vão receber as substâncias que vão ser reabsorvidas nesses túbulos. Né? Então, nos túbulos, a gente vai ter reabsorção de uma série de substâncias que foi filtrada no glomérulo e que devem voltar para a corrente sanguínea, bem como a secreção de algumas substâncias que não foram completamente filtradas e que devem ser eliminadas na urina. Então, nós vamos ter essas duas possibilidades aqui nos túbulos renais. E os vasos que
estão em volta desses túbulos vão levar essas substâncias reabsorvidas para a corrente sanguínea, né, para o corpo todo. Então, essa seria a estrutura principal, né, do parênquima renal, que são os néfrons, que são as estruturas funcionantes. Então, a gente tem vários néfrons no parênquima renal, e esses néfrons, cada um deles contribui para a formação da urina, né? Então, o filtrado glomerular é todo processado para chegar nos ductos coletores com a urina formada, e aí ela vai ser só drenada nas vias urinárias. A gente tem algumas características que diferenciam os néfrons, que são os chamados néfrons corticais, ou néfrons de alça de Henle curta, de alça curta, que a gente fala, e os néfrons que a alça de Henle ela se prolonga na medular renal toda, são os néfrons de alça longa. A diferença dos néfrons corticais para os néfrons de alça longa, né, é que os néfrons de alça longa, eles propiciam maior capacidade de concentração e diluição da urina, porque eles passam por uma região da medular renal onde é possível formar uma região de osmolaridade mais elevada, que permitirá depois a reabsorção de água nos ductos coletores. Então, os néfrons de alça longa têm essa propriedade. Já os néfrons de alça curta, eles não têm a capacidade de formar uma urina mais diluída e mais concentrada. Por quê? Porque eles só ficam curtinhos lá na região cortical, então eles não passam por regiões de osmolaridade muito diferente que permitem a diluição ou a concentração da urina. Né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia dessas diferenças anatomofuncionais. Bem, então vamos falar um pouco do glomérulo renal, que é a primeira estrutura, cuja função básica é filtrar o sangue, né, formando um ultrafiltrado, que vai ser composto por água, ureia, glicose, proteínas de baixo peso molecular e eletrólitos. Né? Então, o que vai acontecer nessa estrutura do glomérulo? A gente tem aqui com mais detalhe a arteríola aferente, que é a arteríola que chega. Essa arteríola se ramifica em vários capilares glomerulares e esses capilares saem do glomérulo na arteríola eferente, que é a que sai. Nesses capilares glomerulares vai acontecer o processo de filtração glomerular. Claro que não depende só do capilar, tem outras estruturas glomerulares muito importantes para esse processo, e nós vamos explicar como é que ele acontece. Mas do ponto de vista anatômico, o glomérulo é formado por um polo vascular, onde a gente tem as duas arteríolas, aferente que chega e eferente que sai. A gente tem os capilares glomerulares, que aqui nessa figura estão representados numa cor amarela alaranjada. A gente tem essa estrutura que envolve o glomérulo, que é chamada de cápsula de Bowman. Está aqui a cápsula de Bowman. O espaço entre o capilar glomerular e a cápsula de Bowman, a gente chama de espaço de Bowman, tá? E é aqui que o filtrado glomerular vai aparecer, né? Porque ele vai sair do capilar, nós vamos explicar como é que isso vai acontecer, quais são as estruturas que regulam essa filtração, mas de toda forma ele vai estar presente aqui no espaço de Bowman e aí vai descer pelo túbulo proximal, né? Então isso que vai acontecer no glomérulo. Outra estrutura muito importante que a gente tem no glomérulo é o chamado aparelho justaglomerular, que nada mais é do que um encontro de células da arteríola eferente com células do túbulo distal. Então, ao ter essas células que se encontram, né, existe uma interação entre elas. Então, o que acontece? A característica do líquido que está aqui dentro do tubo distal é, de certa forma, transmitida para a arteríola aferente para regular a filtração glomerular de acordo com a urina que está sendo formada. Então, por exemplo, se essa estrutura, se o túbulo distal está perdendo muito sal e água e tudo, quer dizer, o túbulo estimula a arteríola aferente a fazer constricção para filtrar menos, para não perder tanto sal e água. Pelo contrário, se tem uma concentração muito reduzida aqui de líquido,
aí ocorre uma inibição da vasoconstricção dessa arteríola e mais filtração. Então, isso a gente chama de feedback túbulo-glomerular, que é o túbulo, de certa forma, interagindo com o glomérulo e ajustando a filtração de cada néfron às necessidades fisiológicas. Isso é extremamente importante para a regulação de curto prazo da formação da urina. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre outras funções desse aparelho justa-glomerular, mas aqui é só para dar essa primeira noção para vocês. Bom, então vamos falar como que acontece a filtração glomerular, né? Quais que são os processos e como que é essa barreira de filtração glomerular. Porque se não houvesse uma filtração seletiva, nós íamos perder substâncias que a gente não deveria perder na urina. Né? Então, a filtração já começa regulando o que vai passar da corrente sanguínea para o filtrado glomerular. Então, essa estrutura é o seguinte, gente: a gente tem, primeiro, o capilar glomerular, né? O endotélio do capilar glomerular. O endotélio do capilar glomerular parece um queijo suíço, ele é todo esburacado. Então a gente fala que é um endotélio fenestrado. Fenestração é buraco, mesma coisa. Então passa coisa muito grande aqui, passa proteína grande, passa um tanto de coisa que não pode ir para o filtrado glomerular. E o que vai impedir, então, que essas macromoléculas vão ultrapassem, né? Elas vão passar o endotélio. Mas por que elas não vão para o filtrado glomerular? Porque tem outras estruturas muito importantes que impedem a passagem dessas macromoléculas. Essas estruturas vão ser as seguintes: a primeira é a membrana basal glomerular, que é uma estrutura formada por fibras colágenas bem emaranhadas, bem organizadas, que tem uma carga negativa, então ela vai inibir a passagem de algumas moléculas, tanto pela carga quanto pela estrutura, né? Ela não é igual o capilar, o endotélio do capilar glomerular, que é um buraco grande, ela tem uma estrutura mais vamos dizer assim, de orifícios menores, quer dizer, passa pouca coisa. E, finalmente, a gente tem a estrutura mais seletiva ainda, que é formada pela região entre duas células que envolvem os capilares glomerulares e a membrana basal, que são células chamadas podócitos. Não sei se vocês já ouviram falar dessas células, mas essas células são muito importantes nos glomérulos. Por quê? Porque essas células, elas têm, entre elas, uma estrutura que é como se fosse um fechecler, um zíper. E essa estrutura é formada por diferentes proteínas, e essas proteínas é que tornam a filtração glomerular muito seletiva. Então, tem um monte de proteína que não passa de jeito nenhum por esse zíper formado entre dois podócitos. Né? Então, a gente chama essa região de diafragma da fenda podocitária, quer dizer, como se fosse uma membrana entre dois podócitos, mas na realidade nada mais é do que uma estrutura proteica formada entre os dois podócitos. Né? Então, nessa região, a gente tem proteínas como nefrina, podocina, várias proteínas que vão impedir a passagem de moléculas para moléculas grandes para o filtrado glomerular. Então, vão passar pequenas proteínas e principalmente água, eletrólitos e um pouquinho de glicose. O resto não vai passar. Isso é o que acontece fisiologicamente. E a região mais responsável por essa seletividade da filtração é o diafragma da fenda interpodocitária. Bem, então aqui, gente, mostrando na microscopia eletrônica, tudo isso que eu mostrei nesse esqueminha, né, desenho, a gente tem aqui o capilar glomerular, o endotélio esburacado dele, a membrana basal glomerular, que é essa estrutura mais compacta, formada por fibras colágenas, e aqui cada célulazinha, né, que está P2, são podócitos. E entre os podócitos, a gente tem o diafragma da fenda interpodocitária, né? Então, formado por essas proteínas que fazem essa permeabilidade seletiva dos glomérulos. Aqui mostrando novamente o podócito, envolvendo a membrana basal e os capilares glomerulares,
Então, os capilares vão estar envolvidos por esse podócito, e a região entre dois podócitos a gente chama de diafragma da fenda interpodocitária. Além das células, que são células epiteliais, que são os podócitos, a gente tem também no glomérulo células mesangiais, células formadas por tecido conjuntivo, que tem como função nutrir os podócitos, recrutar células inflamatórias. Então, tem uma série de funções que essas células mesangiais podem exercer em condições fisiológicas, mas também nas doenças, né? Então, a gente tem, além dos podócitos, que são células epiteliais, a gente tem células de tecido conjuntivo, mesangiais, que são células importantes para sustentação, nutrição e resposta imunoinflamatória no glomérulo. Bem, aqui mostrando com mais detalhe a estrutura, né, do aparelho justaglomerular, que é o encontro de células da periferia da arteriola aferente com células do túbulo distal, né? Então, essas células se modificam na medida que elas encostam umas nas outras, né? Tem uma comunicação entre elas. As células modificadas da arteriola aferente são denominadas células justaglomerulares, e as células modificadas do túbulo distal são denominadas células da mácula densa. Nome, né, gente? Tem jeito. Esse nome sempre aparece uns nomes malucos. E aí essa região vai ter essa importância de ter uma conversa entre o que está acontecendo dentro do túbulo e o que deve acontecer no glomérulo. Então, vai ter essa importância. Outra função importante do aparelho justaglomerular é a produção da enzima renina, né, que seria a primeira enzima da cascata do sistema renina-angiotensina. Então, nós vamos falar disso mais adiante, mas aqui mostrando já essa estrutura para vocês verem como que ela está localizada, como é que ela se organiza. Bem, gente, então, uma vez mostrado esse processo de filtração glomerular, nós vamos falar das outras funções do rim para a formação da urina. Então, o rim contribui para o equilíbrio hidroeletrolítico, quer dizer, para a gente ter a quantidade certa de água e de eletrólitos, sódio, potássio, cloreto, cálcio, fosfato, magnésio, quem faz essa função é o rim. O rim regula o pH do corpo, quer dizer, para a gente ter um equilíbrio ácido básico, né, não ter nem acidose nem alcalose, quem faz essa função é o rim. Então, o pH do corpo fica estável às custas de mecanismos que acontecem nos túbulos renais. E o rim também controla, né, ajuda no controle da pressão arterial e do volume sanguíneo. Então, por exemplo, se a gente tem uma queda de pressão ou uma hemorragia com perda de volume, o rim vai fazer uma série de procedimentos para reabsorver mais sal e água, restaurar essa volemia na medida do possível, né? É claro que se for uma hemorragia muito grande, o rim não dá conta, mas ele atenua o problema. Então, ele reabsorve bastante sal e água, melhora a volemia e consegue elevar um pouco essa pressão arterial que reduziu às custas de uma perda sanguínea, por exemplo. E além disso tudo, o rim também sintetiza hormônios importantes para o corpo, né? Então, a gente sabe que no rim a gente tem a síntese de um hormônio que é a eritropoetina, que ajuda na formação de hemácias. A gente sabe que no rim a gente tem a formação da vitamina D ativa, que é a 1,25 de hidroxivitamina D. A primeira hidroxilação acontece no fígado, forma 25 hidroxivitamina D. A segunda hidroxilação acontece no rim, e aí forma a vitamina D ativa, que é a 1,25 de hidroxivitamina D, além de outras substâncias que o rim pode produzir, né? Então, aqui é só dando alguns exemplos. Bom, para formar a urina, a gente tem três processos básicos. O primeiro eu mostrei, que é a filtração glomerular, né? Então, o sangue chega, vai ser filtrado no glomérulo e a gente vai ter uma passagem de água, eletrólitos, de glicose, proteínas de baixo peso molecular para o túbulo proximal. Aí,
no início, né, no processo dos túbulos, o que vai acontecer? Nós vamos ter reabsorção de substâncias do fluido tubular para a corrente sanguínea, de acordo com as necessidades fisiológicas. Então, algumas substâncias vão ser muito reabsorvidas, outras vão ser menos, de acordo com as concentrações dessas substâncias no nosso corpo. E além disso, a gente tem também a secreção de substâncias que tem na corrente sanguínea para o fluido tubular. Geralmente são substâncias que a gente precisa eliminar na urina, no fluido tubular. Então, podem ser substâncias do metabolismo proteico, metabolismo de hormônios, enfim, a gente pode ter uma série de substâncias que vão ser secretadas posteriormente da corrente sanguínea para o fluido tubular. Pois bem, então, gente, a urina nada mais é, né, do que o resultado do que filtra, subtraído daquilo que foi reabsorvido e somado com aquilo que foi secretado nos tubos. Então, a urina final, quer dizer, o que vai ser excretado na urina, se a gente quiser calcular para cada eletrólito, se é possível, a gente vai ter o quê? O tanto que foi filtrado, menos o tanto que foi reabsorvido, quer dizer, o tanto do eletrólito, ou daquele composto que voltou para a corrente sanguínea, somado com o tanto daquele composto que foi secretado. Vão ter substâncias que vão ser basicamente reabsorvidas e não vão ser secretadas. Outras, porém, não vão ser reabsorvidas e vão ser secretadas. Mas, de todo jeito, essa é a equação para a gente saber a excreção de qualquer componente na urina, tá? Então, vai ser basicamente isso que vai acontecer. E para acontecer todo esse processo, a gente tem uma série de mecanismos que vão acontecer ao longo dos túbulos renais, né? Então, o que vai acontecer? Então, primeiro a gente tem a filtração glomerular, que eu já expliquei. Aí a gente tem o primeiro tubo, que é o túbulo contorcido proximal. Eu vou mostrar com mais detalhes alguns mecanismos de reabsorção do túbulo proximal, mas só para vocês saberem, é o túbulo que mais reabsorve substâncias do néfron, né? Então, no túbulo proximal, a gente vai ter transporte ativo para reabsorver muito sódio, cloro, toda a glicose filtrada praticamente. No indivíduo que tem uma glicemia normal, que não é diabético, filtra um pouquinho de glicose, qualquer um de nós. Mas toda essa glicose filtrada retorna para a corrente sanguínea. A urina de uma pessoa sem diabetes, sem nenhuma doença, não tem glicosúria, quer dizer, não tem glicose na urina. Por quê? Porque em concentrações normais, toda a glicose filtrada retorna para a corrente sanguínea. Então, se a gente detecta, por exemplo, glicose na urina, a gente tem duas possibilidades. Ou esse paciente tem uma hiperglicemia, quer dizer, um paciente que tem algum tipo de diabetes e por isso ele não consegue reabsorver toda a glicose filtrada, porque ele tem uma glicose muito alta na corrente sanguínea, então o túbulo renal não consegue reabsorver maciçamente uma concentração muito elevada de glicose, ou então esse paciente tem um defeito na reabsorção tubular de glicose. Ele pode ter uma glicemia normal, mas ele tem um defeito num transportador que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente um pouquinho. Então, nesse local do túbulo, a gente reabsorve sódio, cloreto, glicose, bicarbonato, fosfato, ácidos orgânicos, aminoácidos e outros eletrólitos. Então, a gente reabsorve muita coisa aqui. Já na alça de Henle, o principal que acontece na alça de Henle é tornar o interstício renal hiperosmolar. Então, o que acontece na alça de Henle? A alça de Henle tem uma porção impermeável à água, e que transporta para o interstício renal sódio cloreto. E aí ela torna esse interstício renal hiperosmolar. Por que ela faz isso? Porque se precisar concentrar a urina, quando chegar no túbulo distal, o túbulo distal vai ter resposta ao hormônio antidiurético, tá? Então, quando você precisa reduzir a diurese e conservar água, é secretado o hormônio antidiurético que abre no túbulo distal uns canais de água, chamam aquaporinas. Esses canais de água reabsorvem a água, por quê? Porque o interstício renal, a alça de Henle tornou esse interstício renal hiperosmolar. Então, é possível a reabsorção tubular de água lá no túbulo distal, estimulada pelo hormônio antidiurético ou vasopressina, tá? Então,
A alça de Henle tem essa função. Em túbulo distal e coletor, nós vamos ter essa reabsorção de água mediada pela vasopressina. Outras coisas que acontecem no túbulo distal, né, que é a porção depois da alça de Henle, é reabsorção ativa de cloreto de sódio e secreção de potássio, sob o controle da aldosterona. Então, a aldosterona atua no túbulo distal. Então, quando você estimula a produção de aldosterona, se aumenta a reabsorção de cloreto de sódio e estimula a secreção de potássio. Outra coisa que acontece no túbulo distal é a secreção de hidrogênio, tornando a urina ácida. Então, a urina, geralmente, que chega no túbulo distal, ela é uma urina neutra, tem um pH em torno de 7 e tudo. Mas quando chega lá no túbulo distal, é que essa urina vai ter o pH de 5,5, 6, que é o pH fisiológico da urina, né? Em torno disso. Porque vai ocorrer secreção de hidrogênio no túbulo distal. E aí, como eu falei, no finalzinho do túbulo distal e principalmente nos ductos coletores, a gente vai ter reabsorção de água livre para a corrente sanguínea e formação de urina concentrada, quando estimulado pela vasopressina. Se não houver esse estímulo, essa urina vai sair diluída. Por exemplo, se o indivíduo bebeu muita água, ele vai eliminar uma urina diluída. Mas, por outro lado, ele estava num lugar muito quente, não bebeu água direito, ele tem que conservar água no corpo. Então, ele vai eliminar uma urina concentrada, por quê? Porque vai acontecer secreção de hormônio antidiurético, e esse hormônio antidiurético vai abrir os canais de água. A alça de Henle já preparou o intestício para ele ficar hiperosmolar, então a água vai sair de dentro do túbulo para o intestício renal e daí para a corrente sanguínea. Né? Então, você vai ter uma reabsorção aumentada de água. Depois disso, são apenas estruturas condutoras da urina até o ureter. Então, são os ductos coletores, os ductos de Bellini, a pelve renal e o ureter. Essas estruturas de 7 a 10 são vias urinárias, não fazem parte do néfron. O que faz parte do néfron são as estruturas de 2 a 6, que são os glomérulos, os túbulos, né, com torcido proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulos coletores. Bem, então aqui, gente, só para mostrar para vocês, né? É claro que isso é uma coisa um pouco mais aprofundada, mas eu acho que é interessante vocês verem como que acontecem os mecanismos de transporte no túbulo distal, no túbulo proximal, desculpa. Então, gente, o que vai acontecer é o seguinte: aqui a gente tem o lúmen tubular, aqui a corrente sanguínea, aqui a célula tubular. A principal força, vamos dizer assim, que vai desencadear os mecanismos de transporte no túbulo proximal é um processo ativo, né, uma bomba de sódio e potássio. É um transportador ativo que gasta ATP, que reabsorve para a corrente sanguínea 3 moléculas de sódio e joga dentro da célula 2 moléculas de potássio. Tá? Então, ele tira 3 sódios da célula, coloca 2 potássios. Quando ele faz isso, esse transporte ativo, ele faz com que a concentração de sódio na célula tubular proximal seja reduzida. E ao tirar 3 cargas positivas e repor apenas 2 cargas positivas, ele torna o interior da célula tubular proximal negativo, carregado negativamente. O fato de ter pouco sódio dentro da célula tubular proximal e uma carga negativa favorece a entrada e a reabsorção de várias substâncias acopladas ao sódio. Então, a glicose vai entrar no túbulo proximal acoplada ao sódio, os aminoácidos vão entrar acoplados ao sódio, os ácidos orgânicos também vão entrar acoplados ao sódio. Além disso, esses processos vão fazer com que sódio, potássio, água, cálcio, magnésio, cloreto e fosfato entrem nessa célula tubular e daí para a corrente sanguínea. Por quê? Porque junto com sódio, glicose, aminoácido, muita água entra. Então, puxa esses eletrólitos junto com elas. Então, esse mecanismo ativo aqui do túbulo proximal é essencial para a reabsorção maciça de água e eletrólitos, bem como a reabsorção de glicose, ácidos orgânicos e aminoácidos. Então, nós não vamos encontrar numa urina de um indivíduo sem nenhuma doença glicose, ácido orgânico e aminoácido.
que isso tudo foi reabsorvido adequadamente no túbulo proximal. Bem, então isso é o que acontece principalmente no túbulo proximal. Aqui eu fiz um esquema do que acontece, né, no túbulo distal, quais que são os fenômenos principais do túbulo distal. Então, um dos fenômenos importantes do túbulo distal é responder à aldosterona. Como é que o túbulo distal responde à aldosterona? A aldosterona estimula a reabsorção ativa de sódio, está aqui, 3 sódios entrando na corrente sanguínea, e em paralelo à secreção de potássio. Então, esse potássio vem para dentro da célula e daqui sai para o lúmen tubular. E na medida que a concentração de sódio reduz aqui dentro da célula, o sódio vai entrar aqui do lúmen tubular para dentro da célula tubular. Outra coisa que a aldosterona estimula é a troca de sódio por hidrogênio. Então, entra sódio da luz tubular, sai hidrogênio. Ela também pode estimular aqui não só a troca sódio-hidrogênio, mas também a troca sódio-potássio. Aqui também ela pode estimular a entrada de sódio com saída de potássio, tá? E além da saída de hidrogênio poder ser estimulada pela aldosterona ao trocar com o sódio, a gente tem também um transporte ativo que joga sempre o hidrogênio para fora da célula tubular, que é uma bomba de prótons. Por que bomba de prótons? Porque é uma bomba de hidrogênio, está jogando o hidrogênio com gasto de ATP, tá? E aí, esse hidrogênio ele tem que ser tamponado, porque a urina não vai ter um pH de 2, por exemplo, né? O pH mínimo que a urina pode chegar, na teoria, é em torno de 4,4, tá? Mas, assim, normalmente não baixa de 5, fisiologicamente, né? Então, mesmo que tenha uma concentração muito grande de hidrogênio na urina, o pH da urina não abaixa tanto. Por quê? Porque a gente tem tampões fosfato que tamponam o hidrogênio e evitam uma redução muito grande do pH urinário, e a gente tem também o tamponamento do hidrogênio com a amônia, formando o íon amônio, que também evita que o pH urinário reduza demais. Esses dois tipos de tamponamento têm uma denominação. O tamponamento do hidrogênio pelo fosfato é chamado de acidez titulável. Por quê? Porque a gente pode detectar essa presença do hidrogênio fazendo um processo que chama titulação. O que é titulação? É colocar hidróxido na urina, né? Colocar uma base forte na urina para detectar o hidrogênio ligado, né, a um sal qualquer. No caso, a gente chama isso de acidez titulável. Já o hidrogênio combinado com a amônia, ele não é detectável se eu colocar uma base, um hidróxido de sódio, por exemplo, na urina. Então, ele é chamado de acidez não titulável, porque a gente não detecta pela técnica de titulação. Vocês devem ter estudado técnica de titulação na química lá do colégio, né? Acredito eu, pelo menos a gente estudava na minha época. Bem, então, aqui mostrando um pouco o processo, como é que isso aí acontece. Além de toda essa função, né, de reabsorção tubular, a gente vai ter como consequência a possibilidade de regular a osmolaridade e a volemia do corpo, na medida que a excreção de sódio e água é regulada no rim, né? O rim equilibra essa excreção de sal e água. Claro que ele interage com outros sistemas, sistema cardiovascular, endócrino, nervoso. Outra coisa muito importante, a regulação do equilíbrio eletrolítico, quer dizer, a quantidade que você vai perder de eletrólitos, sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, hidrogênio, cálcio, magnésio, fosfato, é toda equilibrada em relação à ingesta que você tem e às suas necessidades metabólicas. Então, quando você dosa, né, numa pessoa normal, sódio, potássio, cloreto, faz uma gasometria, está tudo dentro da normalidade, porque o rim mantém esse equilíbrio. Claro que existem flutuações de acordo com a dieta, com a ingestão que a pessoa tem, mas se ela tiver um rim que funciona muito bem, esse rim vai conseguir equilibrar essas flutuações dietéticas. Se, por outro lado, a função renal estiver comprometida, essas funções todas vão estar
afetadas, né? Então, um paciente que tem uma doença renal crônica, ele vai ter distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básicos, alterações de volemia, de osmolaridade, tudo isso vai estar afetado, né? Então, lembrar dessas questões aí. O rim pensa muito mais que o cérebro, gente. Quem é o cérebro perto do rim? Né? E a urina, eu acho, a maior produção intelectual do corpo, né? Mas isso aí está gravado, mas vocês não mostram para ninguém. Bom, então, mudando de assunto, parando de falar bobagem, a excreção de outros produtos do metabolismo e substâncias estranhas também vai acontecer no rim. Então, a gente tem excreção de ureia, do metabolismo de aminoácidos. Então, por que que um indivíduo que tem uma doença renal crônica, ele tem a ureia aumentada? Porque ele não consegue mais excretar a ureia que é formada no metabolismo fisiológico dos aminoácidos do corpo dele. Ácido úrico, né, que é do metabolismo dos ácidos nucleicos. Então, um paciente com doença renal crônica também pode ter um pouco de aumento de ácido úrico. Creatinina do metabolismo muscular, né? Então, a gente um marcador de função renal importante é a creatinina, né? Que a gente dosa no sangue, vai estar aumentado se o paciente tiver uma doença renal crônica. Produtos do metabolismo da hemoglobina, metabólitos hormonais, substâncias estranhas, remédios que a pessoa tome, um conservante alimentar, qualquer coisa que vamos dizer assim, potencialmente tóxica, isso vai ser secretado na urina e eliminado pelo rim. Mas para isso o rim tem que estar funcionando, né? Então, ele vai ter toda essa gama de tarefas. Outra coisa importante que o rim faz é produzir substâncias, hormônios, enzimas e substâncias vasoativas. Então, nós vamos falar mais do sistema renina-angiotensina, que o rim produz, né, em grande quantidade, a enzima renina. O rim também produz prostaglandinas e sininas, que regulam o fluxo sanguíneo renal, interagem com o sistema renina-angiotensina. O rim forma a vitamina D ativa, que é extremamente importante para a homeostase do cálcio e do fósforo no corpo, e o rim produz um hormônio, que é a eritropoetina, que estimula a formação de hemácias ou eritrócitos pela medula óssea. Então, são algumas funções. Falar um pouco sobre o controle da pressão arterial e do volume sanguíneo. Então, gente, o que vai acontecer? Né? Em condições fisiológicas, nós vamos ingerir uma quantidade de fluidos, esses fluidos vão passar, né, pela corrente sanguínea. Aqui a gente tem o ventrículo direito, o pulmão, aí nós vamos ter a hematose, aí vamos ter o ventrículo esquerdo, regulado por uma série de substâncias, a contratilidade cardíaca, as arteríolas de resistência, nós vamos ter uma determinada pressão aqui, né, nas artérias, e aí esse material vai chegar no rim para ser filtrado através da arteríola aferente que chega em cada néfron, né? Então, beleza. Então, o rim vai regular a excreção de fluido de acordo com as necessidades orgânicas, para manter o volume sanguíneo estável e a pressão arterial também estável. Né? Então, dentro de certos limites fisiológicos, o rim consegue manter volume e pressão muito estáveis. Então, o que acontece do ponto de vista de resposta fisiológica do rim? Então, se a gente tiver algum evento com redução da pressão sanguínea e diminuição do volume, por exemplo, né, eu dei o exemplo mais no início da aula, uma hemorragia, onde o volume sanguíneo reduz e a pressão arterial pode reduzir também, de acordo com a quantidade de perda volumétrica que o paciente tem, a gente vai ter uma série de respostas fisiológicas. Então, essas respostas vão ser uma ativação do baroreflexo, com estímulo do sistema nervoso autônomo simpático renal, que leva a uma vasoconstricção renal, a diminuição do ritmo de filtração glomerular. Por que eu preciso filtrar menos? Porque eu preciso conservar volume, então eu tenho que perder pouco sal e água na urina, para isso ficar no corpo e manter minimamente o meu volume e a minha pressão, para eu não morrer hipotenso e hipovolêmico. Outra coisa que acontece, uma diminuição de pressão na artéria renal. Então, a pressão hidrostática na arteríola aferente diminui também. Isso também diminui o ritmo de filtração glomerular.
Além disso, nós vamos ter um estímulo nos baroreceptores renais, quer dizer, a gente tem a ativação do baroreceptor sistêmico, né, os receptores que detectam mudanças da pressão arterial, tanto sistemicamente na corrente sanguínea, quanto localizados nos vasos renais. E isso vai fazer com que haja, sistemicamente, estímulo beta-adrenérgico, e localmente estimula a produção de renina. O estímulo beta-adrenérgico estimula a produção de renina, o estímulo dos baroreceptores renais também estimula a produção de renina, e outra coisa que estimula a produção de renina é o fato de que eu vou ter menos filtração glomerular, consequentemente, lá no túbulo distal tem uma carga de sódio menor, porque se você filtra menos sal e água, tem menos sal e água no túbulo distal. Então, aquela região do aparelho justa-glomerular, a mácula densa, né, que é a região modificada do túbulo distal, também estimula a secreção de renina quando ela está com redução das concentrações de cloreto de sódio. Então, esse aumento da concentração de renina vai fazer com que haja formação de angiotensina 2, que vai tentar restaurar a pressão e volume sanguíneo, né? Claro que com um certo limite, né? Então, como que a angiotensina 2 vai tentar fazer isso? Ela vai produzir vasoconstricção sistêmica, quer dizer, as artérias do corpo vão sofrer vasoconstricção, né? Vão aumentar a resistência vascular periférica e, consequentemente, isso aumenta a pressão sanguínea. Ela vai estimular a produção de aldosterona, que, como vocês viram, aumenta a reabsorção de cloreto de sódio no túbulo distal, então conserva sal no corpo, né? Isso expande a volemia. Além disso, a angiotensina 2 também estimula a reabsorção tubular de sódio no túbulo proximal. Então, ela estimula no túbulo distal via aldosterona e estimula no túbulo proximal diretamente. Além disso, a angiotensina 2 estimula o mecanismo da sede, então a pessoa vai beber mais água, porque ela vai sentir mais sede, e o fato de reabsorver mais sódio, junto com o sódio vem a água, e beber mais água, vai ter um aumento da volemia. Então, isso é uma tentativa de restaurar a pressão sanguínea e o volume sanguíneo. Né? Então, a resistência vascular periférica aumentando eleva a pressão, e esses mecanismos de aumento da reabsorção de sal e água e aumento da sede elevam a volemia. Então, a gente tem uma melhora da pressão e do volume como uma resposta compensatória do rim a essas situações. Então, né, gente, esse aí vai ser muito o processo, né, que vai responder essas alterações de pressão e volume. Então, como eu havia dito, né, as células justaglomerulares são células musculares lisas modificadas da arteríola aferente, fazem parte do aparelho justaglomerular. A gente tem células mesangiais que envolvem o aparelho justaglomerular e tem células da mácula densa, que são células epiteliais modificadas do túbulo distal. Né? Então, essas estruturas vão contribuir para a produção de renina. Além disso, a gente tem uma inervação por fibras nervosas simpáticas, com receptores beta-adrenérgicos, como eu havia mostrado no slide anterior. Todas essas estruturas respondem a alterações químicas e de estiramento mecânico, então alterações de pressão e de volume. E a gente tem nessas células granulações que são estoques intracelulares de renina. Então, se a gente tiver os três estímulos que produzem renina, que são redução da carga de cloreto de sódio no túbulo distal, redução da pressão de perfusão renal e estímulo nervoso beta-adrenérgico, a gente vai ter liberação de renina desses grânulos que têm estoques de renina. E aí nós vamos ter a formação local e sistêmica da angiotensina 2, para restaurar a volemia e a pressão arterial. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Aqui mostrando graficamente, gente, que toda vez que a gente tiver uma queda
na pressão da artéria renal, a gente tem um aumento da secreção de renina. Então, está aqui a pressão normal da artéria renal com a secreção de renina estável, baixinha. Na medida que essa pressão da artéria renal cai, né? Então caiu de 80 para 60 para 40, aí a gente tem picos de secreção de renina. O mesmo vai ser verdade em relação à concentração de sódio e cloro na mácula densa, né, que é no túbulo distal. Então, aquelas células modificadas do túbulo distal detectam concentrações diminuídas, aqui está representado o cloro, mas poderia ser o sódio também, de NaCl, e vão ter pico de secreção de renina quanto menor for essa concentração de NaCl. E quando a gente tem um estímulo do sistema nervoso simpático nos receptores beta-adrenérgicos, a gente tem também um aumento da secreção de renina. Então, quanto mais estímulo beta-adrenérgico, mais secreção de renina. Então, esses gráficos mostram. E aí, gente, a gente tem, então, uma vez secretada a renina, né, a via clássica do sistema renina-angiotensina, onde a gente tem que o fígado produz uma molécula de 14 aminoácidos, que é o angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio é convertido em angiotensina 1 pela renina, que tira 4 aminoácidos do angiotensinogênio e forma uma molécula de 10 aminoácidos, que é a angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, vai ser convertida em angiotensina 2 pela ação da enzima conversora de angiotensina, a ECA. E a angiotensina 2, ela tem 8 aminoácidos. Esses 2 aminoácidos da angiotensina 1 são perdidos, formando a angiotensina 2. A angiotensina 2 vai agir em diferentes locais, aqui está mostrando um exemplo dela agindo na adrenal, estimulando a produção de aldosterona. Tá? Então, isso aí realmente ocorre, né? Um sistema muito importante para esses ajustes de pressão e volume. Só que a visão desse sistema, ela tem sido ampliada com vários estudos nas últimas décadas, e hoje a gente sabe que o sistema renina-angiotensina não é só a formação de angiotensina 2, a gente tem a formação de vários outros peptídeos biologicamente ativos. Outro ponto importante é que a angiotensina 2 nos defende de alterações de pressão e volume, mas se eu tiver uma ativação muito grande da formação de angiotensina 2 de forma exacerbada, ela também tem efeitos negativos, porque ela pode elevar a pressão arterial de uma forma muito excessiva, ela produz inflamação, proliferação celular, fibrose de tecidos. Então, níveis excessivos de angiotensina 2 no corpo são deletérios, né? Trazem malefícios. E a partir, né, desses conhecimentos foi visto que a gente tem moléculas que se contrapõem aos efeitos negativos da angiotensina 2. Então, quais seriam essas moléculas? A gente tem a principal molécula, que é a angiotensina 1A7, que ela é muito parecida com a angiotensina 2. Ela tem 7 aminoácidos iguaizinhos aos da angiotensina 2. Só muda o fato de que o último aminoácido da angiotensina 2 é uma fenilalanina. E essa fenilalanina é essencial para a angiotensina 2 se ligar ao seu principal receptor, que é o receptor do tipo 1, receptor AT1, que é o receptor que vai mediar os principais efeitos da angiotensina 2, efeitos inflamatórios, de proliferação celular. E a angiotensina 1A7 não tem essa fenilalanina, consequentemente, ela não tem afinidade ao receptor AT1. Ela se liga em outro receptor, que é o receptor MAS, e ela tem efeitos, ao se ligar ao receptor MAS, ela tem efeitos anti-inflamatórios, antiproliferativos e levam a efeitos cardio e nefroprotetores, né? Então, essa molécula é bem importante. Além dela, a gente tem também a formação de uma angiotensina chamada angiotensina 1A9, que ela é formada a partir da angiotensina 1, pela enzima ECA2, que é uma enzima parecida com a ECA, né, com a enzima conversora de angiotensina tradicional, mas tem algumas diferenças moleculares. Então, essa enzima converte tanto a angiotensina 2 em angiotensina 1A7, quanto a angiotensina 1 em angiotensina 1A9. A angiotensina 1 tem 10 aminoácidos, ela perde o último aminoácido, ela vira angiotensina 1A9.
A angiotensina 1A9 se liga aos receptores angiotensinérgicos do tipo 2, que tem efeitos também. Oh, desculpa, pessoal. Nossa Senhora. Ups. Que tem efeitos também anti-inflamatórios, antiproliferativos, antifibróticos e promovem cardionefroproteção. Tem outras substâncias, né, que a gente poderia falar aqui, mas eu quero destacar mais essas que são as mais importantes do sistema, né, sendo que as duas mais importantes, a angiotensina 2, vamos dizer, o principal mediador do sistema, que em condições fisiológicas pode nos proteger de alterações importantes de pressão e volume, mas quando em condições patológicas, em doenças renais, cardíacas, metabólicas, ela pode ter efeitos negativos. E a angiotensina 1A7, que seria o peptídeo que faz o contrabalanço, faz a regulação desses efeitos, vamos dizer assim, negativos da angiotensina 2. Então, aqui, gente, mostrando, né, que a ativação da angiotensina 2 no receptor AT1, ela promove estímulo ao sistema nervoso simpático, aumento da pressão arterial, vasoconstricção, fibrose, inflamação, retenção de sódio, diminuição da liberação de óxido nítrico. Então, tem todos esses efeitos. Por outro lado, a angiotensina 1A7 se ligando ao receptor MAS tem efeitos opostos. Então, a angiotensina 1A7 diminui o tônus do sistema nervoso simpático, diminui a pressão arterial, aumenta a sensibilidade do barorreflexo, produz vasodilatação, aumenta a liberação de óxido nítrico, estimula a eliminação de sódio na urina e diminui hipertrofia cardíaca, fibrose em diferentes tecidos, né, de modo geral. Algumas ações renais da angiotensina 2 são efeito direto, aumentando a reabsorção de sódio no túbulo proximal, liberação de aldosterona no túbulo distal, promovendo a reabsorção de sódio e excreção de potássio, né, no túbulo distal, e alterações da hemodinâmica renal. Então, a angiotensina 2 aumenta o tônus simpático, estimula a neurotransmissão noradrenérgica, e faz uma vasoconstricção renal direta, principalmente da arteríola eferente. Tá? Então, a angiotensina 2 tem todos esses efeitos. E quando a angiotensina 2 tem efeitos muito exacerbados, em relação aos rins, ela pode produzir retenção de fluidos, retenção de sal e água, hipertensão glomerular, inflamação e fibrose do tecido renal. Né? Então, isso tudo já foi verificado. E aqui falando como que a angiotensina 2 produz hipertensão glomerular e proteinúria, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar que quando a gente inibe a formação da angiotensina 2 ou a ligação da angiotensina 2 com seus receptores do tipo 1, a gente tem nefroproteção, quer dizer, a gente tem proteção do tecido renal. Então, a gente usa, muitas vezes em pacientes que têm doenças renais, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores de receptores angiotensinérgicos do tipo 1. Como que esses medicamentos vão ter essa importância? O que acontece é o seguinte, quando a gente tem muita angiotensina 2, a gente tem uma vasoconstricção maior da arteríola eferente do que da aferente. A aferente também faz vasoconstricção, mas a eferente faz mais. Por conta disso, a gente tem um aumento da pressão intraglomerular. Porque vocês imaginam que a aferente chega o sangue com uma certa pressão, a eferente está fechadinha. Então, a pressão aqui no capilar glomerular fica muito alta. Então, é causada uma hipertensão intraglomerular. Essa hipertensão intraglomerular aumenta a pressão de filtração e força a passagem de proteína na urina, que é um marcador de disfunção renal muito importante. Então, a gente tem aumento da proteinúria. Esses processos, quando acontecem cronicamente e repetidamente, eles levam à deposição de matriz de colágeno, fibrose intersticial e esclerose dos glomêrulos, tá? Então, é um processo que vai lesando o tecido renal. E todas as evidências científicas mostram que a angiotensina 1A7 é um dos mecanismos que antagoniza esses efeitos
deletérios da angiotensina 2 quando em altas concentrações, tá? Quando em ativação excessiva. Então, mostrando um pouco esse processo. Então, a ideia, gente, é que se eu tiver um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina com um predomínio dos efeitos do que a gente chama do eixo da angiotensina 2, que é formado pela ECA-angiotensina 2 e receptora T1, e estou reduzido o outro eixo, que seria a ECA2, que é a enzima que converte angiotensina 2 em 1A7, angiotensina 1A7 receptor MAS, eu teria um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina intrarrenal e que vai propiciar, então, hiperfiltração glomerular, hipertensão glomerular com proteinúria, reabsorção aumentada de sal e água e fibrose no tecido renal, né, intersticial, glomerular, deposição, né, de fibras colágenas no tecido. Então, um efeito deletério no rim, né? Então, é importante que esses dois eixos do sistema renina-angiotensina estejam equilibrados. E aí mostrando evidência que a gente tem até em paciente com doença renal pediátrica, tá? Então, aqui a gente estudou pacientes que têm uma doença renal que chama síndrome nefrótica, que é caracterizada pela presença de perda de proteína na urina, edema e redução da albumina do sangue. Então, essas três características compõem essa doença. Esses pacientes, então, têm episódios de perda de proteína na urina, edema, que geralmente são desencadeados por mecanismos imunoinflamatórios, tá? Então, é uma doença que a gente ainda não sabe exatamente a etiologia, mas sabe que mecanismos imunoinflamatórios levam essas crianças a terem episódios de aumento da excreção de proteína na urina, o corpo fica todo inchado e a albumina do sangue reduz. Tá? E aí a gente trata isso com corticoide, tá? Assim, não vou falar tanto da doença, só para vocês entenderem mais ou menos a doença. Aí o que a gente fez nesses pacientes? A gente mediu na urina deles moléculas do sistema renina-angiotensina para ver o que acontecia. E a gente percebeu uma coisa bem interessante, que esses pacientes, eles têm aumento de angiotensina 2, aumento de ECA, tem um discreto aumento de angiotensina 1A7, mas tem uma diminuição da enzima que converte angiotensina 2 em angiotensina 1A7, que é a ECA2. E essa enzima ECA2, ela está muito diminuída nos pacientes que têm mais proteinúria, mais perda de proteína na urina. Então, parecendo que ela é um mecanismo que contribui para a proteinúria. Outra coisa que nós vimos foi o seguinte, que as moléculas inflamatórias estão aumentadas nos pacientes que têm menor concentração de angiotensina 1A7 na urina. Então, a angiotensina 1A7 tem um efeito anti-inflamatório menor, por isso que essas moléculas, como ela está em concentrações mais baixas, por isso que essas moléculas inflamatórias estão mais aumentadas. Então, a gente viu isso tudo já numa doença renal de criança, né? Antes mesmo de ter qualquer complicação. Então, gente, hoje tem uma série de hipóteses referentes ao sistema renina-angiotensina, mas a gente tem os inibidores clássicos desse sistema, né? Que são os inibidores da ECA, que é a enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2, e a gente tem os antagonistas do receptor angiotensinérgico do tipo 1, que é o receptor que a angiotensina 2 atua. Então, esses fármacos já têm evidências de exercerem efeitos benéficos, protetores, em pacientes que têm doenças renais, né? E hoje tem sido testados, né, em modelos experimentais algumas substâncias que estimulam a enzima ECA2, consequentemente fariam a formação de peptídeos protetores do sistema renina-angiotensina, que é a angiotensina 1A7 e a angiotensina 1A9, e também já existem alguns análogos da angiotensina 1A7 também testados em modelos experimentais, com uns poucos estudos clínicos, fase 1 e fase 2. Ainda não tem um grande ensaio clínico, mas são promessas terapêuticas futuras aí para a gente. Bem, gente, então é isso, consegui dar em 1 hora. E para finalizar, o entendimento da fisiologia renal é fundamental para a abordagem de pacientes que possuam doenças renais.
Eu estou às ordens para qualquer pergunta, qualquer dúvida, para vocês ficarem à vontade para perguntar, eu vou até parar a gravação.